Olá, estamos começando agora mais um programa Tribuna Livre, um programa de debates das noites de sábado, agora com reprise às segundas-feiras depois do Boa Tarde Rio Branco. E hoje nós estamos dando aqui início a uma rodada de debates com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Os 7 pré-candidatos que se apresentam terão participação nesse programa 2 vezes cada um, com adversários diferentes. As regras todas foram consensuadas entre eles ou as suas assessorias e o TRE foi devidamente informado sobre os critérios de participação neste debate. Os nossos 2 primeiros convidados são Fernando Melo, do PMDB, e Leôncio Castro, do PMN. Para me ajudar na condução desse debate, estão aqui os debatedores que você já conhece, Osmir Lima e Narciso Mendes. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que inaugura hoje aqui os debates com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Os nossos convidados de hoje são Fernando Melo, do PMDB, e Leôncio Castro, do PMN. Boa noite, Fernando Melo. Boa noite, tudo bem? Quero cumprimentar a todos aqui, o povo que está em casa. Quero saudar a direção da emissora pela iniciativa, acima de tudo, democrática. A você, Arquibaldo, que conduz, um jovem que brilha na imprensa, e saudar os 2 debatedores que são que são responsáveis pela nossa Constituição Cidadã. Os 2 na época, foram constituintes. Isso para a gente que está vivendo dos benefícios da democracia restaurada no Brasil, a gente tem que sempre agradecer a vocês 2 por terem trabalhado tão bem naquela Constituinte, que tinha à frente o doutor Ulisses Guimarães, que era do meu partido, do PMDB, e em memória dele eu desejo que a gente tenha um bom debate, que a gente faça aqui, Leôncio, meu concorrente nestas eleições, agora na figura de pré-candidatos ainda, que a gente faça um pacto de elegância para que o nosso telespectador venha a escutar aqui bons debates e boas propostas para administrar Rio Branco. Muito obrigado pelo convite e estarei aqui nos 2 turnos aqui, participando ferozmente, e espero que no próximo já tenha obtido mais experiência com os futuros debates que irão acontecer. Boa noite, Leôncio Castro. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Osmir, Narciso, Fernando. Boa noite, pessoal do Tancredo Neves. Boa noite, pessoal do 2º Distrito. Boa noite, pessoal da Sobral. Ou seja, dos diversos bairros de Rio Branco. Dizer que é um prazer poder estar aqui participando desse programa e poder discutir juntamente com os senhores as nossas propostas para administrar Rio Branco. Ok, muito obrigado aos 2. Uma satisfação enorme recebê-los. Fernando Melo, 53 anos, pré-candidato a prefeito da capital pelo PMDB, é acreano, casado, cristão, economista e advogado formado pela UFAC e com vasta experiência profissional no Executivo do Serviço Público Estadual e Municipal. Já foi secretário municipal de administração da Prefeitura de Rio Branco, diretor-geral do DETRAN e secretário de Segurança do Estado do Acre. No Legislativo já foi deputado estadual e deputado federal. Leôncio Castro, 32 anos, é pré-candidato a prefeito da capital pelo PMN, é empresário, acreano e trabalha desde os 10 anos de idade. Residente e domiciliado na Cidade Nova, 2º Distrito, foi vendedor de frutas e livros, radialista, apresentador de TV, colunista dos jornais O Rio Branco e Folha Popular, empresário artístico durante 13 anos e atualmente é proprietário de um restaurante. Militante da política desde os 13 anos de idade. A minha pergunta ao Leôncio Castro é a seguinte: o senhor não tem experiência no Legislativo, nem exerceu nenhum cargo de relevância no Executivo estadual ou municipal. Como convencer o eleitor a confiar ao senhor a administração da capital, que concentra 50% dos habitantes do Estado e apresenta desafios incontáveis? Eu acho que primeiro, o Arquibaldo, como você mesmo colocou, não tem experiência no Executivo, não tem experiência no Legislativo Municipal, nem no Estadual, nem no Executivo, mas conhece a realidade do povo, porque venho do povo, venho dos bairros, eu sei o que o povo precisa, porque venho do povo. Né? Então, eu acho que fica mais fácil
quando você conhece o problema, você resolveu os problemas. Né? Eu sei, por exemplo, o que é enfrentar uma alagação, porque eu moro num bairro de alagação. Eu sei, por exemplo, o que é uma escola pública que não tem uma qualidade como nós merecemos. Entendeu? Eu sei, por exemplo, que é uma saúde pública que não tem qualidade como nós merecemos, porque eu já vivi os problemas. Eu faço parte do povo, eu venho do povo. Okay. Mas eu faria uma pequena indagação dentro da sua resposta. O senhor conhece a realidade do povo? O senhor conhece a realidade financeira da prefeitura? Para isso, com certeza o PMN vai se cercar de profissionais, né? E esses profissionais, juntamente com o nosso partido, vai sim dar um mecanismo para dar funcionalidade à Prefeitura de Rio Branco. Mas, Leôncio, aí você me provoca a fazer a seguinte pergunta. Os 5.600 prefeitos juntos já fizeram umas 200 embaixadas a Brasília reclamando pela causa da miséria que vive os municípios do Brasil, que aí sim, nós somos obrigados a ficar do lado de todos os prefeitos. Nós somos uma República Federativa Democrática do Brasil. Nós falhamos com a República, nós falhamos com a Federação, nós falhamos com a democracia e a homenagem que se prestou ao pau-brasil já foi extinta, né, amigo? Parece que nas nossas folhas não tem nenhum pau-brasil. E dentre as tantas injustiças praticadas, no bolo tributário nacional total, começa a grande distorção. 65% da receita fica com a União, 25% com os estados e pouco menos de 10% com os municípios onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, onde as pessoas vivem, onde precisa. Aí eu pergunto, o PMN terá a força que há mais de 50 anos se luta nesse Brasil por uma reforma tributária para corrigir essa distorção? Narciso, acho que é importante colocar, eu acho que um dos principais problemas do poder público, e no caso da Prefeitura de Rio Branco, eu acho que é os vícios. Eu acho que a partir do momento que você coloca pessoas que não têm vícios no poder público, as coisas começam a mudar. Porque já se começa as administrações com apadrinhados. Tudo que se vai fazer no poder público já se faz pensando em ajudar A ou B. Se governar com transparência, se governar mostrando para o povo como tem que ser feito, com certeza você consegue minimizar os problemas da cidade. Okay. E em relação ao governo federal, a deputados federais, senadores, etc., hoje o PT tem a presidência da República. Hoje o PT tem o governo do Estado. Hoje o PT tem a Prefeitura de Rio Branco e mesmo assim vivemos numa cidade. Não precisa falar muito. Nós vivemos a realidade. Então, acho que o que falta mesmo é menos teoria e mais prática. Para governar Rio Branco, tem que se governar com transparência. Não se pode governar da forma que é governada. Eu acho que você tem que chamar o povo para governar e mostrar isso. Mostrar que tem transparência para governar. Ok, Fernando Melo, pré-candidato do PMDB. Muitos questionam a legitimidade do senhor na oposição por um raciocínio que lhe expõe agora em forma de pergunta. O senhor foi deputado estadual e deputado federal pelo PT e concorreu à reeleição à Câmara Federal. Caso tivesse sido reeleito ao cargo de deputado federal, estaria na oposição ou continuaria na Frente Popular? Estaria na oposição, e vou lhe dizer por quê. Com a brecha que foi criada e a legislação ampara com a criação do PSD, onde abriu oportunidade para que as pessoas pudessem entrar no partido, com certeza eu iria para o PSD, porque a minha situação estava insustentável dentro do PT. Tive problemas e a população toda acompanha da minha insatisfação há 6, 7 anos que eu tinha dentro do PT por falta de democracia. Sou um democrata. A minha primeira filiação foi no MDB, o partido que mais lutou pela democracia. E vivia problemas internos dentro do PT. Todo mundo sabe disso. Então, certamente eu sairia. A minha insatisfação, principalmente no final, quando eu estava querendo sair, e perdi a eleição e o mandato, eu disse, eu vou sair. Inclusive, falei para o governador, falei para o Nilson Mourão, falei para as lideranças que eu respeito até hoje dentro do PT, então a minha determinação de sair, eu tinha que sair. Eu saio com mandato ou sem mandato? Não.
Eu defendo, pelas regras democráticas, que os mandatos são dos partidos. Cumprir e seguir as orientações do partido até o último dia do mandato. Depois que terminei meu mandato, resolvi sair, entreguei, anunciei, saí pela porta da frente e ingressei, voltei para casa no meu PMDB, que é um partido, o maior partido do Brasil e o partido da democracia brasileira. E eu pergunto o seguinte, ingressou no PMDB e praticamente já sai candidato a prefeito. Mas nós temos um impasse interno, que é a candidatura do ex-deputado, também ex-deputado, João Correia. Como é que se encontra essa situação? Haverá essa medida que foi tomada antecipada das prévias, vai anular a convenção ou vão para a convenção disputar a convenção? Convenção não é anulada nunca. Convenção é pré-requisito para você ser candidato. O PMDB vai resolver a sua situação como sempre resolveu, democraticamente. Estou falando aqui na frente de 2 constituintes da maior Constituição brasileira de todos os tempos, mais democrática. O PMDB, que sempre lutou pela democracia, vai resolver os seus problemas internos democraticamente. Ao contrário da Frente Popular, que desmoralizou a deputada Perpétua Almeida, né, que era pré-candidata dentro da Frente Popular. Vamos resolver democraticamente. O que eu pedi ao partido, ao PMDB, foi que, como o PMDB, isso aí foi mais questão de tática eleitoral, como o PMDB estava há tempo sem disputar a eleição, e tem a frase que diz, time que não joga perde torcida. Eu pedi, vamos logo começar, vamos definir. Fiz esse pedido, o diretório reuniu e resolveu fazer as prévias legítimas dentro. E eu sou o candidato escolhido nas prévias e vou ser homologado, espero ser homologado na convenção do partido. E não tem mais desculpa. Tá, Narciso, ficou só uma dúvida. Já estou em pré-campanha. Está em pré-campanha. Mas, se o ex-deputado João Correia for para a convenção e disser, não, eu quero que os votos dos convencionais, a gente aqui estabeleça uma disputa, a executiva impedirá em virtude das prévias? De jeito nenhum, a democracia, a espécie da democracia vai participar. Vai participar, não tem problema nenhum. Recentemente conversei com o ex-deputado e está pactuado, vai ter, vamos disputar. O deputado Fernando Melo, claro que o presidente Lula, muito inteligentemente até poderia dizer, ele faz todas as comparações, até porque existem semelhanças de verdade no que acontece no futebol com a política. Você acaba de dizer uma verdade. Time que não entra em campo perde torcida, né? Mas pior ainda é time que entra em campo e toma de goleada. Vocês hoje, para você se tornar prefeito de Rio Branco, você tem 2 grandes obstáculos a vencer. Eu diria até que o obstáculo da convenção do PMDB, você vai tirar de letra, por uma distorção que existe no Brasil. Todos os partidos do Acre têm dono. Flaviano manda no seu partido, quer que você chegue candidato, você vai ser. Aí você chega no... Quem é que manda no PT? Hein? Tá, aí eu não sabia responder. E talvez você não soubesse responder. Eu não sei. Mas aí o que é que acontece? Você terá que derrotar um dos seus supostos aliados do segundo turno, se é que você chega lá. Você acha que foi inteligente esta lógica das oposições se dividir com um sem número de candidatos, meia dúzia, e até eu quero que o Leôncio me responda depois em que campo ele se situa, se é o campo das oposições, se é no campo do governo ou se é tico-tico no fubá. Essa aí é que é uma pergunta que eu quero saber. Então, doutor Narciso, você acha que essa lógica das oposições se dividir era a lógica aconselhável para
quem vai entrar numa guerra política com uma estrutura poderosa, que vocês devem saber, como é a Frente Popular? Olha só, vou lhe responder mais uma vez. Eu vou pedir até desculpa aqui aos telespectadores, mas é bom que a gente fale dessa palavra sempre. Democracia. Quando o nosso legislador resolveu dizer assim, onde tem mais de 200 mil habitantes, a eleição vai ser decidida, poderá ser decidida em 2 turnos, ela está fomentando a democracia, para que o eleitor, em primeiro turno, tenha uma maior, vamos dizer assim, um maior cardápio de opções para escolher seus candidatos. É hora dos partidos, precisamos fortalecer os partidos no Brasil. É hora dos partidos apresentarem as suas propostas e apresentarem os seus candidatos. Está aqui o PMN, é um partido considerado pequeno, certo? E vai apresentar suas propostas. Está aqui um jovem, Leôncio Castro, vai apresentar suas propostas, respondeu brilhantemente aqui a sua pergunta, apesar de nunca ter um cargo público, mas é da iniciativa privada. Então o PMDB fez esse pacto com as oposições. Vamos todos, nesse primeiro turno, observando as regras da eleição, vamos apresentar todos os candidatos, temos que fazer um pacto de elegância, de respeito com a oposição. Oposição não pode fazer oposição à oposição, e sim a situação, e vamos disputar a eleição. Primeiro turno, normal. Quem for para o segundo turno, nós vamos conversar e vamos ter um programa de governo. Não tem que conversar, não já existe o pacto? Então não tem que conversar. Claro, vamos conversar para definir a estratégia dos 23 dias de eleição para o segundo turno. É só isso que eu quis me referir. Ok, houve uma pergunta formulada ao Leôncio, eu gostaria que ele respondesse, por gentileza. Eu acho que nós representamos nesse processo, Narciso, e o povo que está em casa, nós representamos, o PMN representa a esperança de um povo. Porque desde 1980, nós, cidadãos de Rio Branco, somos governados pelos mesmos grupos. Desde 1980. Porque hoje, os que são considerados oposição já estiveram no poder, e os que são considerados situação estão no poder. Então faz muito tempo que não se há alternância de poder de fato perante os 2 grupos expostos. Então nós do PMN representamos uma esperança do povo, representamos um sonho das pessoas que acham que a política tem que ser mudada. Mas o Narciso perguntou se você estaria mais vinculado à oposição. Como eu acabei de colocar, nós do PMN representamos uma esperança. Então nós representamos uma terceira via, representamos a alternância de poder de fato. Como acabei de colocar, desde 1980, Rio Branco é governado pelos mesmos grupos políticos. Então acho que chegou o momento do povo dizer: chegou a hora, político profissional, agora é a hora da esperança, é a hora do povo governar. Mas olha, vamos a um assunto que interessa de perto a população. Na avaliação de ambos, quais os principais problemas que vocês estão vendo no município de Rio Branco e que tipo de prioridade de projeto cada partido está estudando para levar para discussão com a sociedade? Eu posso começar, se me permite? Olha só, eu posso falar do que eu sinto, do que eu vejo nas ruas e as pesquisas recentes. A primeira é a questão da saúde. 30% da população reclama, é o primeiro no ranking da saúde. Sei que saúde tem muito investimento, tem muito problema, o povo reclama disso. O outro grande problema é a falta de democracia. O povo quer conversar, quer falar, quer ser ouvido. E não existe. E esse é o terceiro ponto. Eu pulei o segundo. O segundo ponto é uma velha questão que eu já trabalhei nisso, sei que é difícil. É como a saúde tem que trabalhar diariamente. É a questão da segurança pública. Né? Então, esses são os 3 pontos que a pesquisa mostra e a gente vê. Agora, eu particularmente, o que sinto na pele como cidadão, eu vejo duas questões, o trânsito e a falta de democracia. Isso são coisas que nós temos que combater. Agora você me dá a oportunidade de eu fazer a você a seguinte pergunta. O problema do trânsito hoje, ele é pequenininho ainda no Acre, apesar de nós já estar sofrendo as suas graves consequências. Ele é extravagantemente penoso no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Cidades que foram até estruturadas, pelo menos seus centros estão estruturados. O problema do trânsito do Rio Branco e da Europa, que enfrenta graves problemas de trânsito, está ligado a outras causas.
outras causas. A Prefeitura de Rio Branco anda longe de ter as condições mínimas para resolver o problema do trânsito de Rio Branco. 1 quilômetro de metrô custa custa $1 bilhão. São Paulo, a prefeitura mais rica do Brasil, para fazer 1 quilômetro de metrô em São Paulo, que é uma das soluções que se apresentavam para a solução do trânsito, quando uma gestão faz 5, 6 quilômetros de trânsito. Porque eu acho que o problema do trânsito está ligado ao bem-estar das pessoas, o aumento do poder aquisitivo, fez com que as cidades ficassem praticamente inviabilizadas do seu trânsito. É um problema grave, que precisa ter solução, mas as soluções que têm que ser dadas para Rio Branco tem que ser uma solução adequada para Rio Branco. Concordo com você, Narciso. Ô, Fernando, por gentileza, eu peço ao pré-candidato Fernando Melo, ao Leôncio Castro, licença a vocês, aos nossos debatedores, porque nós vamos fazer um breve intervalo comercial. No retorno, eu gostaria, por gentileza, que o Leôncio Castro respondesse a pergunta anterior e depois sim nós entraremos nessa questão do trânsito. É um instantinho só, não saia daí, continue conosco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate aqui hoje a pré-candidatura do Fernando Melo pelo PMDB e a pré-candidatura do Leôncio Castro pelo PMN. Este é o primeiro debate de uma série de 7 que vão contar com a presença de todos os pré-candidatos à Prefeitura da capital, sendo que cada um vai participar 2 vezes aqui com adversários diferentes. No bloco anterior houve uma pergunta sobre a decisão de cada pré-candidato, sobre as prioridades que eles vão eleger caso se elejam prefeito da capital. E o Leôncio Castro responde a esta questão. Arquibaldo, na minha concepção é o seguinte, um dos principais motivos, um dos principais problemas de Rio Branco é a falta de planejamento. Não prepararam a cidade para crescer. Não prepararam. O próximo prefeito de Rio Branco tem que planejar a cidade para o meu filho, para os seus filhos, para os nossos filhos. Né? Como eu acabei de colocar anteriormente, desde 1980, os grupos que hoje querem disputar a eleição estão à frente do poder, mas não prepararam a cidade para o crescimento. Né? O Fernando falou há pouco tempo, por exemplo, no trânsito. Nosso trânsito está ficando caótico por quê? Porque não planejaram. A cidade ia crescer, isso era normal que crescesse. Eu lembro, inclusive, na época que eu era assessor do vereador Raimundo Vaz, na época da administração do Mauri, nós fizemos um projeto, inclusive, para construir um viaduto aqui na Ceará, com a Getúlio Vargas, ali na próxima... A FAC. Não, a maternidade ali, a FAC. Colégio de aplicação. Uhum. E na época todo mundo achou que aquilo... Hoje se prova que o trânsito está caótico em relação a isso. Um outro exemplo é a saúde. Nós temos um projeto fantástico do governo federal, e quando é bom, eu digo que é bom, que é o projeto de saúde da família. Só que, infelizmente, esse projeto não é posto em prática como deve ser. Entendeu? A saúde básica, ou seja, os agentes de saúde não vão como devem ir nas casas. Porque o projeto fala que o médico tem que ir até a casa, que deve haver a prevenção. Mas o projeto não é posto em prática. E nós, o PMN, se ganhar a eleição da Prefeitura de Rio Branco, com certeza vai fazer com que esse projeto realmente funcione. Vamos levar o médico até a casa das pessoas. O agente de saúde vai passar e vai escolher, por exemplo, na Cidade Nova. Lá na casa da dona Raimunda tem um caso de uma possível dengue. Tem alguém enferma. E aí vai ter que haver um planejamento e o médico vai ter que ir até lá, porque é um caso grave. Mas aí as precauções que o agente de saúde passou é que as pessoas vão começar a fazer. Um outro detalhe no que se refere à educação. Continuando, assim, só para continuar. Depois você... Né? No que se refere à educação. Claríssimo. Hoje o município é responsável pelo ensino básico. Creche. Nós temos que dobrar o número de creches no mínimo. Porque a dona de casa tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, não tem onde deixar os filhos. A educação em tempo integral é necessária. É necessária. E aí nós já temos, inclusive, um exemplo ali no bairro Bahia Nova, na escola doutor, acho que é Francisco Caiado, que é inclusive a diretora de lá, e até esposa do companheiro Coelho, que é do PMN, e tá dando certo. A educação em tempo integral está dando certo. Porque o pai deixa o filho na escola e só vai pegar no final da tarde. Ele teve o lanche, ele teve mais aproveitamento, entendeu? Então são coisas que o poder público tem que se focar mais. Esquecer, por exemplo,
a fortuna que gasta com mídia, com divulgação e etc, etc, e se preocupar mais com o povo, com o nosso povo de fato. Ô Leôncio, certa vez disse o Winston Churchill, você que tem falado muito em democracia, que eu acho que também o termo democracia não pode ser levado ao paroxismo. Conta-se até uma história, Osmir, que o sujeito era tão democrata que quando embarcaram todos dentro de um Boeing, ele disse, eu quero que faça uma eleição para escolher quem vai pilotar o avião. Democracia não é para isso. Democracia não é para isso. Democracia é um valor sublime. Mas a guisa sobre a democracia, o Churchill disse, certa vez, que é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. Com isso ele quer dizer que não é um regime perfeito. E a humanidade ainda não escolheu um regime perfeito, porque ele não existe. A democracia é quase uma utopia que a gente tem que ir perseguindo, se aproximando dela, mas nós nunca iremos chegar lá. Aí o Leôncio fala que vai fazer isto, vai fazer aquilo. Eu já vi aqui pré-candidatos que chegou a dizer que vai governar Rio Branco sem precisar do governo do Estado e sem precisar do governo federal. Brincadeira. Isso é uma brincadeira. Isso é uma piléria. Isso é uma piléria. Mas, então, o que eu quero dizer, Leão, que quando, agora os mineiros, a sabedoria mineira disse que o ruim da democracia é que só quem sabe governar é quem está na oposição. Mas aí, quando se chega no governo, que você pega o seu orçamento e as demandas, aí é que começa a correr os problemas. Viu? E aí cabe ao administrador priorizar. Cabe ao administrador priorizar. Se o administrador prioriza a saúde, com certeza a saúde vai melhorar. Se o administrador prioriza a educação vai melhorar. Aí você prioriza a saúde e larga os transportes. O cobertor é curto. O problema é os vícios. O principal problema da política criana é os vícios. A partir do momento que você conseguir diminuir os vícios, você vai conseguir administrar. E aí eu vou puxar uma frase dos pensadores mais recentes, Raul Seixas, que nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Então não se vence uma guerra se não tiver o apoio do governo federal. Se não tiver o apoio do governo estadual, inclusive aí, principalmente do governo estadual, porque hoje o governo estadual faz papel de prefeitura. Faz papel de prefeitura, no que se refere à infraestrutura urbana. E aí o governo teria que passar os repasses para o município fazer a parte dele. Não, o governo não tem. Mas hoje ele está fazendo isso. Hoje ele está fazendo isso. Permita-me só fazer uma complementação. Não sei, mas é para você exatamente. O problema é o seguinte. Quando eu perguntei sobre as prioridades de vocês, teve uma coisa que me preocupou, Fernando, que você me colocou. Por exemplo, você, à medida que abordou, que é educação, que é saúde, etc., e colocou democracia, e repetiu em seguida democracia, eu quero saber que tipo de democracia você está falando, porque as instituições estão funcionando normalmente. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. As eleições são livres, tão livre que você é candidato de oposição. Qual é essa democracia? Eu só vou responder essa pergunta porque eu estou aqui do lado de um amigo, de um constituinte. Sim. Que lutou por essa democracia. Nós implantamos a redemocratização brasileira. É por isso que estamos me preocupando. Mas o povo sabe que nós não vivemos no Acre um regime democrático. Não sabe. Democracia não é só eleição. Democracia envolve muitas outras coisas, principalmente liberdade de imprensa. A nossa Constituição Federal, ela prevê vários instrumentos, mas muitos instrumentos, que proporcionam uma democracia, como falou o doutor Narciso aqui, que a gente ainda está perseguindo. Não tem coisa melhor do que ela. Não inventou outro modelo. É a democracia. Agora nós temos que melhorá-la dia a dia. A sua prática, apesar de várias previsões... Você está afirmando que não há liberdade de imprensa no Acre? Não. O que nós estamos fazendo aqui? Mas não é só isso. Amigo, pelo amor de Deus. Vamos falar do trânsito. Olha, Fernando, não, aliás, na verdade, nós ficamos devendo essa resposta ao telespectador. Eu quero falar essa questão do trânsito.
Olha só, Vale. Rio Branco, na verdade é o Acre, é um laboratório, né? O presidente Lula diz que o Acre é uma ONGzinha. Rio Branco é um laboratóriozinho que a gente pode fazer um laboratório no nosso trânsito. Rio Branco tem 50 quilômetros quadrados de extensão. 50 quilômetros quadrados, minúsculo. Só de congestionamento, agora em São Paulo, nós estamos com quase 200 quilômetros de congestionamento. Isso em São Paulo. Então, Rio Branco dá para a gente trabalhar. Eu trabalhei no trânsito, estou falando um pouco da minha experiência. Claro que com todo mês entrando 1000 automóveis aqui, a coisa muda de um tempo para cá. Faz tanto tempo que eu não estou no trânsito. Mas vejo que as mudanças que aconteceram no trânsito, e até acho que a atual diretora do Detran faz um bom trabalho, mas não acompanha o ritmo do crescimento da nossa frota. A gente vê quase 1000 motocicletas entrando no trânsito no Acre todos os meses. O que é feito para isso? A gente vê a violência no trânsito, um grande problema. O fluxo, apesar de a gente não ter esses 150 quilômetros de congestionamento, mas em determinados momentos aqui no Acre, em Rio Branco principalmente, a gente tem um questionamento. Aqui entre 7h30 e 8h15, a gente demora para chegar no centro. Mas isso nada a se comparar em São Paulo, mas o povo sofre com isso. As mudanças que estão acontecendo, o Detran, a RB Trans fazendo, estão acontecendo, estão melhorando, mas a passos muito lentos. O que deveria ser Eu feito, não vejo o prefeito na rua, vendo o tempo num semáforo. Eu já testei uma vez que eu comecei lá na Cadeia Velha, eu atravessei a Ceará até aqui o supermercado aqui, aquele supermercado próximo ali, Gonçalves, eu atravessei em determinado momento, que dei sorte nos semáforos, eu atravessei em 4 minutos. Isso é uma excelência. Então é possível. Então um sincronismo nos semáforos poderá amenizar a situação. Agora o doutor Narciso tem razão, esse é um grande problema. O que a gente vai fazer? Qual é o investimento que tem para o transporte coletivo? Qual os investimentos? Ônibus caro, ônibus velhos, tarifas altíssimas. Então nós temos que ver. Eu acho que a alternativa é o que alguns grandes países, algumas grandes cidades do mundo escolheram em priorizar o transporte coletivo e não o particular, o individual. Ok. Candidato Leôncio Castro, por gentileza, a questão do trânsito. Como eu coloquei, o Arquibaldo, inicialmente, um dos principais problemas do trânsito é planejamento mesmo, é planejamento. Na época do Maurício Sérgio, como eu disse, eu fazia a parte da assessoria do vereador Raimundo Vaz, na época nós já apresentamos um projeto para a criação de um viaduto. No que se refere ao transporte público, vou dar um exemplo clarinho. Se a gente faz um terminal ali na Sobral. E como é que ficou esse projeto? Não, como é que ficou esse projeto? Nunca saiu da gaveta. O Maurinho não fez nada e pronto, e ficou por isso. E aí vou continuando, Narciso. Tá, aí vamos desafogar o trânsito. Como é que seria para desafogar o trânsito? Uma das alternativas seria construir uns 2 ou 3 terminais para desafogar o trânsito. E aí... Terminais? Terminais, sim. Terminais de trânsito. Terminais urbanos. Dos trânsitos. Um ali, por exemplo, lá no Ceasa. Um no Ceasa, um lá em cima do Tancredo Neves, outro no 2º distrito. Dividimos em vários terminais. Cidadão que mora na Sobral, por exemplo, que aí é o shopping. Vou dar um exemplo, que eu tenho um amigo que mora na Sobral, e ele tem que vir ao centro, e ele trabalha no shopping. Ele tem que vir ao centro, pegar um ônibus para ir para o shopping. Gasta quase 1h30 para poder chegar no trabalho dele. Se tivéssemos um terminal, por exemplo, ali no Ceasa, ele pegaria o ônibus ali na Sobral, ele já desceria no Ceasa e já pegaria um outro ônibus que fosse para o shopping. Seria uma forma de desafogar. E aí, meus parceiros, é fazer um estudo real do que realmente as empresas, fazer um estudo real no que se refere à tarifa. Né? Se realmente as empresas estão passando... Mas permita-me, quer dizer que nesse caso aí, você se apresentando como candidato, você vai ter esse estudo real. Com certeza, vamos fazer. Vamos fazer esse estudo. Inclusive até com relação ao preço de passagem. De passagem de ônibus. O problema que acontece hoje, Osmi, o que acontece hoje é que o seu cidadão, dono da empresa fulano de tal, chega lá e diz, rapaz, é o seguinte, o negócio agora está feio, e parará, e se não aumentar para 2,50 não tem como funcionar mais não. Aí acontece ali uma pseudo reunião de um pseudo conselho,
entendeu? E que de repente fazem análises fantasiosas de que se não vai funcionar, não vai funcionar, o prefeito vai lá dar o canetão e aí, ó, o contribuinte é que Quer paga. dizer que o você... povo é que paga. É o povo que paga. Porque sempre quem paga é o povo. Leôncio, o problema das carências de uma cidade, seja Rio Branco, seja qual que for, o problema não é diagnóstico, todo mundo sabe. Nós conhecemos as deficiências da nossa cidade. O problema é de terapêutica, Aí quando nós chegamos aqui, primeiro você dizer... o problema é a política que toma lá da cá. Você quando reclama que Rio Branco não teve planejamento, aí a gente tem que condenar Neutel Maia. Refiro-me aos de 1980 para cá. O problema é que, infelizmente, aí sim, a nossa cidade nunca teve planejamento e você não pode mudar a cidade de Rio Branco para outro lugar para começar uma nova. Quer dizer, essa que é a... E mesmo se pretendesse fazer isso, Fernando Melo, você tinha que dispor de recursos para fazer uma empreitada dessa ordem. Quando você fala de planejamento, aí a me obriga a dizer que neste particular, e eu não sei se o Fernando vai concordar, ou se você está concordando, nós temos que respeitar a figura de um prefeito que nós temos hoje em Rio Branco, Raimundo Angelim, que é um cidadão muito decente, um homem muito equilibrado, um homem que conduz a prefeitura de Rio Branco com zelo e fazendo o planejamento que é possível ser feito. Eu escutava um debate de um prefeito de São Paulo há 40 anos, ele mostrava que a cada vez que você duplica uma avenida de São Paulo e duplica o volume de veículos no intervalo de 10 anos, você neutralizou aquela duplicação, Fernando. Então, o que nós temos que fazer, aí sim, é medidas antipáticas, que eu não sei se um prefeito eleito demagogicamente, prometendo resolver o problema do trânsito, restringir o trânsito do centro da cidade para transporte individual. Hoje, as cidades europeias, quase todas no centro da cidade, para você entrar dentro dela, você tem que pagar pedágio. Sabia disso, né, Fernando? Sabia. Por quê? É natural. Discute isso se passar. Nós não podemos, Fernando, proibir que o cidadão que nunca possui uma bicicleta não tenha o direito de comprar uma moto. O que tinha uma moto que comprar um carro. O aumento do poder aquisitivo das pessoas não deu a condição de vida das pessoas, que fez com que esse trânsito é resultante dessa melhoria. Agora, eu acho que os dois candidatos ficarem aqui discutindo dos graves problemas que nós temos ainda de Rio Branco, se limitar ao trânsito apenas, que é um problema, claro, que todos nós sabemos, mas que não é o grande problema que se atravessa o próprio município de Rio Branco, o Acre e o Brasil mesmo. Né? Então eu gostaria que vocês estendessem um pouco mais o que é que vocês estão vendo, que você, por exemplo, fez uma crítica sobre a questão de saúde, mas de uma forma... Aí eu concordo com o Narciso, Fernando e Leôncio. Não adianta fazer promessas, porque nós temos um fator limitador. Que é o orçamento, né? Que é o orçamento. Se nós não fizermos uma discussão, os candidatos não fizeram uma discussão em cima do que é possível fazer com um orçamento. Por exemplo, vocês sabem quanto é que sobra depois das despesas obrigatórias da Prefeitura de Rio Branco? Das obrigatórias. O que é que sobra para investimento? 10%. É a média de todos os municípios. 10%. Em torno de 20 milhões. Ainda tem município que sobra 10, né? Que eu acho que muito até. Mas olha só, eu quero dizer para você o seguinte, e falando um pouco aqui do nosso prefeito, doutor Narciso, eu respeito o Angelim, foi meu professor, meu colega, tenho muito respeito por ele, mas digo que é um bom prefeito, mas peca muito. O prefeito Raimundo Angelim é ausente pessoalmente nos problemas da cidade. Tive recentemente conversando com um responsável lá para controlar aquela questão ali no frente do Colégio Recreano, ali naquele camelódromo, aquela questão do mercado velho ali. Não se admite, doutor Narciso. O prefeito nunca foi ali. 8 anos de governo, nunca pisou ali. Eu vejo nos problemas ali no bairro, num bairro ali na Baixada lá, onde há 1 ano e meio foi feito um asfalto, agora está uma buracada. O prefeito já veio aqui nem inaugurar e nem ver a situação. Não, vejo o prefeito ausente. É um prefeito ausente, prefeito de gabinete. Prefeito é síndico, tem que estar na rua.
Quando eu era diretor do Detran, estava lá, eu e os técnicos, medindo o tempo do semáforo. Vamos afetar o tempo desse semáforo aqui para melhorar o fluxo da população. E aí, Narciso, Osmi Lima, nós temos uma situação aqui. Você que pediu para a gente mudar de trânsito, falar de trânsito. Trânsito é uma área que eu gosto, mas eu acho que temos problemas maiores para enfrentar. O governador prometeu, nós não acreditamos que ele vai fazer, mas vamos dar como que ele vai fazer. Vai resolver o problema do arruamento, né? Vai fazer rua em todo o Acre, em todo o Rio Branco. Então o prefeito não vai ter que gastar os 10% que ele vai fazer, né? Agora, espero que ele faça, não na qualidade que foi feita até agora. Esse R$1 bilhão que ele pediu de empréstimo para fazer, se for com essa qualidade aí, os meus netos vão ter que pagar esse empréstimo de R$1 bilhão aí. A população tem que entender isso. Essa rua Fernando, que está sendo feita aí é fruta de um empréstimo. Fernando, a outra coisa, mais um intervalo? Infelizmente nós vamos fazer um intervalo comercial. Eu quero falar das 10 mil casas. Das 10 mil casas. Nós vamos voltar a esse tema sem problema nenhum. O nome deste programa é Tribuna Livre. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro e último bloco. Não saia daí. Neste sábado você tem um encontro marcado com o programa Tribuna Livre, que inaugura uma série de debates com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Os nossos convidados serão o pré-candidato do PMDB, Fernando Melo, e o pré-candidato do PMN, Leôncio Castro. Será neste sábado, às 22 horas, com reprise às segundas-feiras, depois do programa Boa Tarde Rio Branco. Eu aguardo você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que inaugura aqui hoje o debate com os pré-candidatos à Prefeitura da capital. Os nossos convidados hoje são Fernando Melo, do PMDB, e Leôncio Castro, do PMN. Conforme consensuado na nossa reunião com todos os pré-candidatos e seus representantes, neste terceiro bloco, na abertura dele, um pré-candidato faz uma pergunta ao outro com direito à réplica. A resposta tem que ser dada em 2 minutos no máximo e a réplica em 1 minuto. Fernando Melo começa perguntando ao Leôncio Castro. Eu queria, só para dar continuidade ao bloco anterior, respondendo a pergunta feita sobre a questão do limite de recursos para investimento. E falava do programa de arruamento Ruas do Povo, que o governo do estado está fazendo em todos os municípios, inclusive Rio Branco, que nós não acreditamos que ele irá fazer, e com a qualidade necessária. Falávamos de R$1 bilhão do empréstimo que o povo vai pagar, isso aí é extra-orçamento, né, é um empréstimo que veio do BNDES, e falávamos da promessa de fazer a Cidade do Povo com 10 mil casas. Quero dizer que nós também não acreditamos nisso, porque nós não temos nem a necessidade de 10 mil novas casas no estado. Nós não temos esse déficit habitacional. Nós temos o povo morando em má qualidade. A má qualidade da habitação, isso é uma verdade. Agora, não faltam 10 mil casas. É mais dinheiro público de empréstimo que vai estar sendo gastado erroneamente. Então o prefeito fica liberado disso. Não vai mais ter que se preocupar com habitação nem com arruamento. Temos que fazer os tapas-buracos e fazer as calçadas que são necessárias. Então sobra um dinheirinho aí. E eu acho que nós temos que, com esse dinheiro, nós temos que dar um programa, criar um programa onde dê uma proteção às famílias. E eu tenho esse dado aqui. Em 1999, nosso problema social, tínhamos 450
perto de 450 presos no estado do Acre. Hoje nós temos perto de 5 mil presos. Candidato, a sua pergunta ao Leôncio Castro, por gentileza. E nós temos a maioria dos nossos jovens presos. Nós temos 5 mil jovens presos, entre 18 e 25 anos. Leôncio, você que é jovem, o que é que você vai fazer por essa juventude? Fernando, eu acho que, inclusive, o problema de ter essa quantidade de jovens presos é porque não se prepararam para o mercado do trabalho. Então, o PMN, vencendo a eleição à Prefeitura de Rio Branco, vai criar cursos profissionalizantes, né, nos bairros, para ir preparar a juventude para o mercado de trabalho. Porque o problema é que o jovem está ocioso e aí, meu amigo, não tem o que fazer mesmo, não está preparado para o mercado de trabalho, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer o que não presta. Entendeu? Mente desocupada, como fala minha mãe, é a oficina do diabo. Né? Então, o que está faltando mesmo é uma política para que os jovens possam se preparar mais para o mercado de trabalho. E aí vamos também incentivar a cultura, mas a cultura de massa, não a cultura de meia dúzia, uma cultura de massa de fato. E aí, Fernando, é importante, Narciso e Osmi, dizer que hoje falta isso em Rio Branco. Falta isso em Rio Branco. Hoje o cidadão, aí eu falo, a Fundação Garibaldi Brasil, que é o órgão responsável pela cultura, investe em cultura de meia dúzia. O que é cultura de meia dúzia? Hoje, por exemplo, o aniversário de Rio Branco, vem uma banda de rock pesado tocar no aniversário de Rio Branco. Pergunta, meu amigo, tem aí, nos bairros periféricos, por exemplo, se você faz ali uma escola para tocar cavaquinho, pode ter certeza que vai ter 100 ou 200. Para tocar violão, uns 300, 400. E assim vai. Eu acho que o importante é priorizar a maioria do povo. Entendeu? Os nossos jovens estão presos, poderia dizer isso. Então esse é um grande problema que nós vivemos nas políticas públicas. Estão prendendo nossos presos. Veja os números, de 450 a 5 mil presos. Eu não sei, o doutor Narciso pode até me ajudar, o percentual, quanto cresceu. Acho que uns 5.000% de pessoas presas. Então, a gente tem que ter um Estado solidário com essa situação para que ele pare de crescer. E esses que estão lá sejam reintegrados à nossa sociedade. Vou criar, quero dar aqui em primeira mão, se prefeito, eu vou criar a Guarda Municipal da Paz, onde nós vamos cuidar das famílias, nós vamos dar uma espécie parecida, a guarda, né? Que quando eu era secretário, nós criamos a polícia da família, aquela polícia que ia na casa, não ia para prender, ia para orientar, para ficar próximo à família. Fernando, nós vamos criar em Rio Branco a nossa guarda. Seu tempo esgotou, a em um guarda minuto da para família. sua réplica. O Leôncio Castro agora, por gentileza, faz uma pergunta ao... Mas, Fernando, se porventura a Prefeitura cria esses cursos profissionalizantes, como eu coloquei, se a Prefeitura incentiva a cultura, com certeza, o cidadão que vai roubar, ele vai ter Leôncio, eu vou lhe dar só uma informação. A sua pergunta, por gentileza, Leôncio, só para lhe orientar. Fernando, por gentileza, o Leôncio tem que fazer uma pergunta. Foi diretor do Detran, secretário de Segurança, e nós falamos muito de trânsito. Então, qual a proposta para resolver o problema do trânsito do PMDB? Olha só. Primeiro que nós estamos numa coligação, temos com o PSD. Não é só o partido, o pai da democracia. Nós estamos com o PSD, que é o partido do nosso senador Sérgio Petecão, que é partido recém-criado, que vamos estar trabalhando uma saída. O que eu reclamo, que eu acho que poderiam ser feitas, as mudanças devem ser mais rápidas. São 1.000 carros entrando todo mês, e a maioria em Rio Branco. E aqui, para você instalar um semáforo, né? Esse semáforo fica piscando 3 meses. Então as mudanças têm que serem mais rápidas. O prefeito, que é o síndico da cidade, tem que ir para o meio da rua. Nós temos que avaliar as linhas de ônibus. Essa sua ideia de colocar terminais em vários pontos da cidade tem que ser feito. Eu vejo, e sou ligado às pessoas do trânsito, eu vejo isso pensado há 4 anos e a coisa não acontece. Então a coisa tem que acontecer. E quando eu for o prefeito, eu vou estar na rua vendo os problemas, porque já dizia um pensador, a nossa cabeça está onde nossos pés pisam. E o problema não está dentro do gabinete do prefeito. O problema está nas ruas. E a gente tem que estar nas ruas. Então, Rio Branco, o trânsito de Rio Branco, nós vamos fazer uma discussão democrática, ouvindo o usuário do ônibus, ouvindo o mototáxi,
ouvindo o taxista, do qual, quando o diretor tive uma grande parcela, uma grande contribuição, uma parceria com eles. Ou seja, ouvir as pessoas envolvidas. Olha, gente, em 1999 a gente já sonhava, quando eu era diretor do trânsito, que a gente tivesse em Rio Branco, a exemplo de Brasília, o respeito à faixa de pedestre. Não aconteceu. Se eu tivesse ficado no Netrânsito, já era verdade. Então o trânsito é problema. Okay, e nós não podemos ficar. Encerrou a réplica, por gentileza. Aí eu lhe digo uma coisa, o PMDB teve muitas oportunidades de governar a Prefeitura de Rio Branco e pouco fez pelo trânsito. Por que agora o PMDB, justamente com o PSDB, vai conseguir achar todas as alternativas se já governou com o Maurício, já governou com o Flaviano e pouco fez pelo trânsito? Como eu coloquei anteriormente, o problema é que as administrações anteriores não pensaram no futuro. Eu acho que o próximo prefeito de Rio Branco, ele não tem que governar para agora, tem que governar para os nossos, pensando nos nossos filhos. Na cidade, não se o PMN vai administrar, se o PT vai administrar daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas pensando num coletivo de fato. Isso é o que é mais importante. Ô, Leôncio, agora eu acho que... Sim, nós encerramos essa fase. O grande problema é que nós voltamos novamente para o diagnóstico e não queremos enfrentar a realidade. Fernando, Rio Branco está beirando 400 mil habitantes e tem um orçamento de beirando 400 milhões por ano. Isso significa dizer, para cada habitante de Rio Branco, anualmente, a prefeitura dispõe de R$1.000, que é a renda per capita, ou aplicação per capita. E quando você tira desse orçamento de 400 milhões, 60% que é pago, gasto compulsoriamente com a folha de pagamento pessoal e transferência para a prefeitura. Quando você é obrigado constitucionalmente a aplicar 30% desse recurso na educação e 15% na saúde, se nós somássemos esses percentuais, o orçamento já tinha se exaurido, Osmir. O problema é que nós não podemos prometer absolutamente nada sob forma de estar mentindo para o povo, se você dizer, com base no orçamento eu vou poder fazer isto. Esta que é a lógica. Por quê? Você disse que o Angelim é omisso? Eu não omisso, não, ausente. Mas, Fernando... Governa muito de gabinete. Eu espero que um dos desafios do futuro prefeito de Rio Branco não ser superar a administração que o Angelim está fazendo. Eu espero. Eu até ficaria satisfeito se ele o superasse. O que acontece, Fernando e Leôncio, é que não adianta um pai de família desempregado ou que ganha o salário mínimo quando chega em casa, ele está sabendo que o filho está sendo mal alimentado, está sendo mal vestido, está sendo mal calçado, mas qual é a alternativa para resolver aquele problema da família dele se o orçamento dele... Não dispõe de recurso. Doutor Narciso, eu vou dizer aí, Fernando, só para interromper um pouquinho e incrementar mais isso que o Narciso acabou de colocar. Ele é obrigado a pagar 60% de pessoal, mas ele não é obrigado, por exemplo, aí é eleger prioridades, meu parceiro. É eleger prioridades. Se a prioridade é, por exemplo, a saúde, se a prioridade é, por exemplo, a educação, se a prioridade é gastar uma fortuna com mídia para divulgar os trabalhos, ou então fantasiar o que não é feito, se a prioridade é ter uma porrada de secretários, pagando salários altíssimos, se a prioridade, por exemplo, é ter uma eternidade de cargos de confiança, então aí, parceiro, tem que cortar na carne. Tem que achar rendas alternativas. Aí você cortaria na carne? Com certeza. Tem que se achar rendas alternativas. Se o município não tem, você vai ter que buscar isso. Leôncio, e aí o turismo, Fernando, o Rio Branco é uma cidade que tem potencial turístico. Cabe à Prefeitura de Rio Branco incentivar isso. Você tem que fomentar, tem que achar alternativas. Tem que cortar na carne, sim. Doutor Narciso, na época que o senhor era deputado, já tinha emenda individual dos parlamentares? Não. Não tinha. Não, tinha. Já tinha? Emenda individual tinha. Não é esse valor. Não. Tinha. Micharia. Mas não nesse valor que a redemocratização inventou. Olha só, os parlamentares do Acre
quando eu era deputado, ele tinha somando todos os valores, mais de 130 milhões, só das emendas individuais. Me dê aqui esse seu papel aqui, para você mostrar. Todos os prefeitos iam a Brasília na época das distribuição das emendas. Muitos mandavam documento. Eu tive aqui, vou dar agora um testemunho. Uma vez chegou um representante do prefeito de Rio Branco, que não tem investimento, vamos dizer assim. E aí? Prefeitura de Rio Branco? Não, o prefeito não quer nada não. O Wagner Salles, o prefeito do Cruzeiro do Sul, ele ia lá, ele pessoalmente ia lá, como vários dos outros prefeitos iam lá. E a prefeitura de Cruzeiro do Sul, proporcionalmente, era quem mais levava recursos. Parecia até que Rio Branco não precisava de recursos. Olha, esse fato aí me surpreende. Aí vinha o documento frio, no ofício, não sei o que. Não, tem que fazer. Por isso que eu digo, doutor Narciso, o prefeito ausente. Esse fato me surpreende. Esse fato não, está a resposta. Eu não defendo essa resposta. Está no orçamento da União. No orçamento da União. Vamos pegar dinheiro no orçamento da União, a ajuda do governo do Estado, que já ajuda muito. O que você está me dizendo aqui me surpreende. Porque não, eu nunca vi... Não foi ninguém que me disse, não. Eu sei, eu participei de vários governos, eu quero fazer justiça. Eu participei de vários governos. Eu nunca vi tanto dinheiro do governo federal como durante as últimas administrações para promover... Então pronto, então o problema não é mais dinheiro. Não, eu estou dizendo que essa questão de omissão por falta de recursos... Então vamos mudar o tema, que não é mais dinheiro o problema. Não vi. Agora tem outra preocupação que eu vejo aqui. E eu até conversei com o Narciso sobre isso. Eu imaginava que nos debates que nós teríamos, que hoje a classe política está desacreditada, desmoralizada perante a opinião pública, por nós chegarmos nas épocas de eleições, fazemos um mundo de promessas que não são possíveis de serem cumpridas. Não são possíveis. Nós fazemos o discurso que o povo quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. E aí é muito fácil. A gente chegar, eu vou trazer a felicidade para você. O que vocês, candidatos, e que o povo hoje, até para se voltar à credibilidade da classe política, é apresentar propostas concretas, viáveis e com que recursos nós vamos fazer isso. Porque você falou que recurso não é dinheiro, não é problema. Não, eu disse que os que vieram para cá foram aplicados. Os que vieram para cá. Não é problema de dinheiro? Não, se você tiver bons projetos, não seria problema não, de buscar na União. Então a atual administração não teve bons projetos? E o recurso veio? Teve. Olha só voltando aqui, não, acabou, não tem 2 semanas. Não, já bem vocês nos obrigam a fazer uma coisa que eu não gostaria. Eu até comprometi-me aqui com coisa que nós não íamos fazer defesa de governo. Nós íamos ouvir os candidatos. Aqui é um espaço democrático. Isso, claro. Agora, pelo amor de Deus, dizer que a cidade de Rio Branco não sofreu uma transformação, e você sabe que sofreu. Ninguém disse isso aqui. Você sabe que sofreu uma transformação profunda. O mundo cresceu, o Brasil cresceu. O Brasil cresceu muito. O Brasil cresceu muito. Proporcionalmente, nós não crescemos como o Brasil cresceu. Ô, Fernando. E aí eu te pergunto, eu diria de outra forma. Moras em que bairro? Moras em que bairro? Eu moro no IP. No IP, pois é, eu moro lá na Cidade Nova, no 2º distrito, que bem antes da alagação já estava destruído. Bem antes da alagação. Eu não sei, isso é um outro problema que eu gostaria de evitar depois. De por que lá, se mora em áreas alagadas. O negócio é grave lá. Cheiro da Cidade Nova. Então, Osmio, é grave. Nós precisamos ter, Leôncio, por gentileza, nós precisamos ter um mínimo de organização, de disciplina no debate. Não, porque senão o telespectador em casa não vai entender o que está sendo dito aqui, aí não adianta a democracia do programa. Ô, Fernando, aí é aquela história. Se você ataca alguém que está ausente daqui, que não possa se defender, isso nos impõe a fazer uma defesa verdade. que não era nosso propósito. Vamos supor, o prefeito Raimundo Angelim, porque eu tenho o maior respeito e consideração. Narciso, eu queria só avisar que já me fizeram sinal de que eles vão ter 1 minuto cada um. Só 1 minuto. Por gentileza, o mais breve possível. Está entregando agora a estação rodoviária moderna, construiu o SEASA, o Parque de São Francisco,
fez o prefeito Raimundo Angelim, eu tive uma informação, e pode ser até contestada, que só no bairro do Calafate ele asfaltou 40 quilômetros de ruas, pavimentou 40 quilômetros de rua. Teve gestores que no passado não chegaram a asfaltar 10 quilômetros em toda a sua gestão. Claro. E essa rua Pernambuco, a duplicação, se não fosse a duplicação da Avenida Ceará, Fernando, nós já estávamos num caos do trânsito aqui dentro de Rio Branco. Então o que eu quero dizer... Se não fosse a Via Verde. A Via Mas Verde... não fosse aquela, rapaz. Foi Hein? feito pelo governador Bill Marques, rapaz. Sim, mas faz parte do mesmo não governo. interessa, eu não estou aqui discutindo que... E a Sobral, e o Tancredo Neves, e a Cidade Nova, e o Taquari, então, ô, Fernando, e o Maurício. o que eu quero Doutor dizer? Narciso, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe me responder onde estava, em janeiro de 2011, o prefeito de Rio Branco com aquela epidemia de dengue? De férias. O prefeito estava de férias em janeiro de 2011. Não estou querendo dizer que o prefeito não tem que tirar férias, não. Mas numa epidemia de dengue... Você está dizendo que ele estava onde? De férias. De férias. Então você me provoca a fazer a seguinte pergunta. E este ano que não teve epidemia, onde é que estava o prefeito Angelim? De férias. Não, mas... De férias. Mas não tinha epidemia. Mas a dengue, o problema da dengue foi resolvido no Estado? Foi resolvido. Foi resolvido? Porque não Fernando, tinha por prefeito. gentileza. O prefeito está ausente. Fernando. O prefeito não estava ausente, foi ausentado. Candidato Fernando Melo, do PMDB, por gentileza. Nós estamos chegando ao final do programa. O senhor tem 1 minuto para suas Quero considerações agradecer finais. aqui, doutor Narciso, né? Quero agradecer ao Osmi Lima pelo espaço, a você, pelo espaço democrático. Eu acho que aqui não deu 8 por 8, 64 metros quadrados que tem de democracia no Acre. Muito obrigado. Obrigado ao pré-candidato Fernando Melo, do PMDB, pela vinda ao programa. Leôncio Castro, 1 minuto para suas Quero considerações agradecer a finais. emissora, quero agradecer os apresentadores e quero de antemão, a partir de agora, já começar a pedir ajuda do povo de Rio Branco, como pré-candidato. Como o Narciso muito bem colocou, são apenas 60 segundos. Então os momentos que nós teremos serão esses debates, né? E é importante porque, inclusive, nós, os partidos pequenos, sofremos, inclusive, bullying por parte de alguns setores da imprensa. E aqui mostramos que a TV Rio Branco é diferente. Mostra Parabéns, isso. parabéns. A TV Rio Branco abre um espaço para os pré-candidatos e nós, o PMN, que representa, sim, uma terceira via, representa a esperança de um povo, esperamos contar com cada um que está em casa para participar dessa batalha, para juntos conseguirmos alcançar nossos sonhos. Ok, estamos encerrando mais o primeiro programa dessa série de debate, é mais um Tribuna Livre, mas é o programa que inaugura essa série de debate com os pré-candidatos. Em nome da produção do programa, agradeço ao Fernando Melo, pré-candidato do PMDB à Prefeitura da Capital, e também ao pré-candidato Leôncio Castro, do PMN. O meu agradecimento também aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Tribuna Livre. Essa série de debates, obviamente, foi pensada para trazer, eu pedi da produção essa informação e ela não me chegou, para trazer a você informações e opiniões que balizem a sua decisão nas eleições de outubro deste ano. Mas durante a semana, toda a programação da TV Rio Branco, nós vamos dar a informação de quais serão os nossos próximos convidados do Tribuna Livre. Eu conto com a sua audiência e lembro também que nós teremos a reprise deste programa na segunda-feira, após o Boa Tarde Rio Branco. Muito obrigado e até lá.